É possível determinar a fórmula mínima e a fórmula molecular de substâncias a partir de um processo denominado análise elementar. Na análise elementar, o composto passa por um processamento químico, que pode ser, por exemplo, uma reação de combustão, e ocorre a determinação da composição dele em relação a cada elemento que o constitui. Então, no primeiro exercício, dê a fórmula mínima de cada um dos seguintes compostos se a amostra contém. Então, vão ser três exercícios. Então, letra A: 0,0130 mol de carbono, 0,0390 mol de hidrogênio e 0,065 mol de oxigênio. Ora, quando eu dou essa quantidade em mol, eu já poderia escrever a fórmula direto, né? Ah lá, C 0,130, né? Hidrogênio 0,0390, oxigênio 0,0065. Mas não é usual fazer assim, porque a gente escreve as fórmulas mínimas, a atomicidade dos elementos, ela aparece com relação, né, à proporção inteira que existe entre eles. Então, o que eu faço para obter o número inteiro aqui? Olha, eu vou ver dentre as quantidades dadas, a proporção, olha só, o menor valor em mol é do oxigênio. Então, eu vou tornar esse valor igual a 1. Como é que eu torno o valor igual a 1? Divido por ele mesmo. E para saber o quantos outros, né, quantas vezes essas outras quantidades são em relação a 1, eu também vou dividir cada uma dessas quantidades pelo menor valor em mol. Então, carbono, 0,0130 dividido por 0,065 dá 2. Para o hidrogênio, 0,0390 dividido por 0,065 vai dar 3. E para o oxigênio, né, que eu tomei como referência, vai dar 1. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei agora numa proporção de números inteiros, tá? Proporção em mol, na qual ocorre, né, em que esses elementos ocorrem nessa fórmula química. A fórmula química, então, é C2H3O. Tá? Como eu não tenho a fórmula molecular, ou seja, eu não sei qual é a massa molar da molécula, né, do composto como um todo, a única coisa que eu consigo saber a partir dessa determinação é que neste composto há uma proporção de a cada 2 carbonos eu tenho 3 hidrogênios e um oxigênio. Bom, próximo exercício seria também obter a fórmula mínima, só que agora, para esse composto, é um composto que tem ferro e oxigênio, e a proporção foi dada em massa. Nas fórmulas químicas, a gente não coloca a massa como atomicidade. A atomicidade é a quantidade em mol que eu tenho de cada um daqueles elementos para formar um determinado composto. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, eu tenho que consultar a tabela periódica porque eu preciso transformar a massa de ferro em mol de ferro, a massa de oxigênio em mol de oxigênio. Então, eu vou, consultando isso, fazer esse cálculo. Tá? Então, o ferro, 1,66 gramas dividido por 55,845 gramas por mol. Eu vou obter a quantidade em mol. Faço a mesma coisa para o oxigênio. Então, eu tenho 5,01 gramas de oxigênio, divido pela massa molar do elemento químico oxigênio, eu sei quantos mols do elemento químico oxigênio que eu tenho em proporção. Da mesma forma, olha, eu poderia já escrever dessa forma, mas não é usual. Né? A proporção a gente coloca em números inteiros. Como é que a gente acha? Do mesmo modo. O menor valor aqui é o valor correspondente ao ferro. Então, eu divido os dois por esse valor para saber, assim, para cada um de ferro, quantos oxigênios eu tenho. Então, olha lá. O ferro, eu cheguei no valor 1, e quando eu divido 0,3131 por 0,2088, eu obtenho esse valor 1,499, que se eu arredondar é 1,5. Então, 1 para 1,5 ainda não é uma forma de eu colocar na fórmula. Então, eu preciso achar a proporção mínima entre números inteiros. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2 para o ferro. E se eu multiplicar 1,5 por 2, eu vou ter 3. E eu chego, então, na fórmula mínima desse composto, F é 2O3. O último exemplo, ele vai dar para a gente a composição elementar de uma determinada substância, mas em quantidades percentuais em massa. Ora, se eu tenho 40% de carbono,
6,7% de hidrogênio, né? E 53,3% de oxigênio em massa, eu posso, né, consultar a tabela periódica para transformar isso em mol, tomando como base, olha só, 100 gramas do composto. Isso aqui não é 40%, não é 40 em 100? Então, eu posso pensar assim, olha, se eu tivesse 100 gramas desse composto, 40 gramas seriam de carbono. Divido pela massa molar, eu encontro a quantidade em mol. Faço a mesma coisa para hidrogênio e para oxigênio. Do mesmo modo, olha, eu não posso escrever C3,3303, H6,6468 e O3,3315. Eu preciso dividir pelo menor deles para achar a proporção de números inteiros em mol. Então, o menor de todos aqui, olha, é a quantidade do carbono. Então, a gente vai dividir 3,3303 por ele mesmo. Então, para cada um de carbono, eu faço as outras divisões. Olha só, eu tenho 2 de hidrogênio e aqui, olha, praticamente um também de oxigênio. Então, a minha fórmula mínima é um carbono para 2 hidrogênios e um oxigênio, CH2O. Então, nesse composto agora, vamos fazer mais avançar um pouquinho. Mas e se eu quisesse saber que composto é esse? Eu precisaria, então, ter um dado que é o dado da massa molar do composto. Então, vamos tentar? Imaginem que, né, eu quero saber a fórmula molecular desse composto de fórmula mínima CH2O e eu conheço a massa molar dele. A massa molar deles é igual a 60,05 gramas por mol. Como é que eu faço isso, então? Olha, essa aqui é a massa do composto inteiro, que tem essa proporção mínima entre os elementos que o compõem. Então, qual é a massa mínima que eu tenho? A massa dessa fórmula mínima, né? Eu vou lá na tabela periódica, olho a massa dos elementos, e aí eu vou e calculo a massa referente à fórmula mínima, que é um carbono, 2 hidrogênios mais um oxigênio. Então, opero esse produto primeiro, depois opero as somas. E obtenho o valor de 30,0260 gramas para cada mol de fórmula mínima. Tá? E aí, então, o que eu tenho? Olha, se a minha massa total é 60,5, quantas vezes ela é maior do que esse 30,026? É 2. Então, a minha fórmula mínima é essa, mas a fórmula molecular, ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho efetivamente na substância, vão ser 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, a fórmula molecular é C2H4O2.